A solidão é um daqueles sentimentos que todo mundo conhece, mas quase ninguém entende. Ela é silenciosa, às vezes pesada e outras vezes libertadora. Talvez você esteja ouvindo isso no seu quarto, tarde da noite, com as luzes apagadas, sentindo que ninguém realmente te vê. E pra ser sincero, eu tô exatamente assim gravando esse vídeo agora. Mas, independentemente de onde você esteja assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que em meio de tantas vozes, risadas e conversas, você ainda assim, algum dia já acabou se sentindo sozinho. Todo mundo, em algum momento da vida, vai se encontrar no silêncio da própria companhia. E é nesse silêncio que nascem os pensamentos mais profundos e também os mais dolorosos. A solidão não é só estar sem ninguém por perto. É quando parece que o mundo inteiro tá ocupado demais para ouvir o que você tem a dizer. É quando você sente que sua voz não encontra eco, que suas palavras se perdem em meio ao barulho da vida dos outros. É quando o olhar que você busca não encontra o seu. Mas será que tá sozinho é sempre ruim? Ou será que, no fundo, a solidão é uma professora que a gente evita, mas que pode nos ensinar as lições mais importantes da vida? Hoje, eu quero te convidar a olhar para a solidão como você talvez nunca tenha olhado antes. Então me dê a mão que eu vou até o final contigo nessa jornada. A solidão mais difícil de lidar não é a física, é a emocional. É estar rodeado de gente e mesmo assim se sentir vazio por dentro. Às vezes é ausência de conexão verdadeira, aquela conversa onde a pessoa te ouve de verdade, onde não é só você esperando a sua vez de falar, mas um encontro real entre duas almas. Eu já me peguei imaginando como seria ter alguém que fosse minha dupla. Alguém que não apenas caminhasse ao meu lado, mas que me impulsionasse e me levantasse quando eu caísse. A minha outra metade, não para me complementar, mas para me desafiar a ser melhor, a ser uma pessoa melhor, para mim refletir e me mostrar partes de mim que eu ainda não conhecia. Alguém que fizesse meu coração querer bater mais forte, minha mente querer pensar maior e minha alma querer se abrir mais para a vida toda. E foi aí que eu percebi que o que eu sentia era simplesmente falta de companhia. Era uma fome silenciosa de pertencimento, de ser visto, de ser compreendido. De existir de verdade no mundo de alguém, sabe? Porque tá sozinho pode doer, mas sentir que ninguém te entende, isso sim é solidão de verdade. É sentir um vazio que nenhuma presença física consegue preencher. É perceber que talvez você deseja mais do que mãos dadas ou risadas compartilhadas. Você deseja um lar no olhar de alguém, uma conexão que transforme o silêncio em algo junto, em algo bom. Então, eu percebi que não se trata apenas em ter alguém, mas de encontrar alguém que escolha caminhar ao seu lado, mesmo quando tudo dentro de você diz que não vale a pena. Alguém que transforme sua solidão em espaço de crescimento, que acenda em você a coragem de ser inteiro, de ser verdadeiro, de se abrir para o mundo sem medo. O que eu sentia não era só falta de companhia, era falta de pertencimento. O homem está condenado a ser livre. E é nessa liberdade obrigatória, às vezes, que a gente acaba se perdendo. Se perde em relações superficiais, em conversas vazias, em tô bem ditos da boca pra fora. Talvez você já tenha saído com um grupo de amigos e mesmo rindo, sentiu que não fazia parte daquele grupo, como se estivesse assistindo a sua própria vida de fora. Isso é solidão invisível. E o mais curioso é que às vezes a gente se sente tão livre, mas ao mesmo tempo tão sozinho e não sabe o que fazer com isso. A solidão tem um som e não é o silêncio total, é o som do seu próprio pensamento ecoando. E esse eco pode ser tanto um aliado quanto um inimigo, porque nele você se ouve e nem sempre gosta do que escuta. É como se a solidão fosse um espelho sem filtro, mostrando suas cicatrizes, suas dúvidas, seus medos, coisas que você normalmente esconde atrás do barulho do mundo. A solidão obriga você a olhar pra dentro. E lá dentro tem coisas que a gente evita. Lembranças, arrependimentos, inseguranças. Coisas que mascaramos com barulho. Trabalho, redes sociais talvez. Mas se você parar e escutar, a solidão pode te mostrar exatamente o que precisa ser curado. Nem sempre estar sozinho é ruim, por mais que doa às vezes. Algumas das maiores transformações da vida só acontecem quando estamos sozinhos. Quando você aprende a gostar da própria companhia, o mundo deixa de ser tão ameaçador. Você não aceita qualquer presença só para preencher o vazio. Você se torna seletivo. E isso não é egoísmo, é amor próprio.
eu lembro de uma fase onde todos os domingos eu almoçava sozinho. No começo era desconfortável, sentava em alguns lugares e via casais, amigos e me sentia estranho. Mas com o tempo eu comecei a gostar. Comecei a reparar no cheiro da comida, no sabor das coisas, nas conversas ao meu redor. E foi assim que eu aprendi que quando você tá bem consigo mesmo, estar sozinho deixa de ser um castigo. Estar sozinho se torna um reencontro consigo mesmo. Pouca gente fala sobre isso, mas a solidão também é o berço da criatividade. Foi na solidão que Van Gogh pintou das suas obras mais intensas. Foi na solidão que grandes escritores criaram mundos inteiros. Porque quando você está sozinho, o mundo exterior silencia e o interior começa a falar. E essa voz pode criar coisas incríveis. Se você já teve uma ideia genial no banho, sabe do que eu tô falando. Momentos onde não tem ninguém interrompendo, só você e seus pensamentos. Mas também é importante dizer, a solidão, se prolongada, pode machucar. Ela pode virar isolamento. E o isolamento pode criar uma bolha, onde tudo parece distante, inalcançável. Nenhum homem é uma ilha. A gente precisa de conexão, de olhar nos olhos, de sentir o toque, de ouvir uma risada que não seja só um áudio do WhatsApp. A solidão é boa quando nos fortalece, mas perigosa quando nos afasta demais. A verdade é que viver é aprender a dançar entre a solidão e a conexão. Saber estar bem sozinho, mas também saber se abrir pro outro. Saber que o silêncio é um lugar de descanso, mas não um lugar para viver para sempre. No fim, a solidão é como um mar, às vezes calma, às vezes tem fortes tempestades, mas sempre profunda. Talvez você esteja sozinho agora, e talvez esse seja o momento em que a vida escolheu para você se reencontrar. Não para esperar alguém te salvar, mas para você se salvar primeiro. Porque quando você aprende a ser sua melhor companhia, qualquer outra presença será um complemento, não uma necessidade. Quando você finalmente aprende a estar bem sozinho, algo dentro de você muda. Você deixa de procurar no outro aquilo que deveria nascer em si mesmo. Não se trata mais de carência, de medo da ausência, de agarrar alguém para não se afundar. Você se torna inteiro. E quando é inteiro, você não mendiga a presença, você compartilha abundância. Passa a escolher estar com alguém não porque precisa preencher um vazio, mas porque deseja transbordar tudo aquilo que aprendeu. Aristóteles dizia, a amizade é uma alma que habita em dois corpos. Mas como compartilhar uma alma que você nunca teve coragem de olhar de frente? Antes de dividi-la com alguém, é preciso mergulhar no silêncio da solidão. Encarar os espelhos que ela coloca diante de você. Conhecer seus abismos e suas luzes. É na solidão que você descobre quem realmente é. E só depois de atravessar essa porta, a porta de pertencer a si mesmo, é que você pode, de verdade, pertencer ao mundo de alguém. Se hoje você se sente sozinho, respire. Talvez não seja um castigo, mas um convite. Um convite da vida para que você finalmente se olhe de frente, sem máscaras, sem distrações. Talvez essa solidão seja a chance de transformar o vazio em espaço. E espaço é liberdade. Espaço é possibilidade. Espaço é um terreno fértil onde você pode plantar aquilo que realmente importa. Porque no fim, estar sozinho não é estar vazio. Estar sozinho é estar aberto. Aberto para se redescobrir, aberto para se reconstruir. E quando for a hora, estar aberto para se conectar de verdade com quem também ousou atravessar o próprio silêncio. Uma linda frase que eu adorei ouvir de Jean-Paul Sartre, que falava que se você está sozinho, quando está sozinho, você está na má companhia. E talvez essa seja a maior verdade. Ou você aprende a se amar, ou viverá sempre pedindo migalhas de amor dos outros. Então eu te pergunto, e se a partir de hoje você decidisse transformar sua própria presença no lar que você buscou tanto nos olhos de outra pessoa? Talvez, se você está sozinho agora, esse seja o momento que a vida escolheu para você se reencontrar, para você finalmente poder se amar em paz. No fundo, a solidão não é um inimigo, ela é um espelho. E por mais doloroso que seja encarar esse reflexo, é só através dele que você finalmente encontra sua verdadeira face. Quantas vezes você já acreditou que alguém seria sua salvação? Que aquele relacionamento, aquela amizade, aquele olhar seriam suficientes para preencher o seu vazio. E quando aquilo acabou, quando a conexão se desfez, o silêncio voltou ainda mais pesado. Foi nesse momento que você percebeu. A dor maior não é perder alguém, é se perder de si mesmo. Mas é justamente aí, no fundo desse abismo, que nasce uma possibilidade rara, a de se reconstruir. Não o nós, mas o eu.
há de se reencontrar no que restou e há de entender que o amor verdadeiro nunca começa no abraço de outra pessoa, mas no abraço que você finalmente se dá a si mesmo. Ninguém pode salvar o outro. No máximo, caminhar ao seu lado enquanto ele aprende a se salvar. Quando você descobre isso, algo muda para sempre. Você deixa de procurar desesperadamente por lares em outros corpos e começa a construir um lar dentro do seu próprio peito. E aí, finalmente, quando alguém especial aparecer, você não vai precisar se agarrar com medo da solidão, porque você já aprendeu que a solidão pode ser dura, mas que também pode ser fértil. Você já entendeu que estar só não significa estar vazio. Você já provou que consegue viver sem. E por isso, quando escolher viver com alguém, será por amor e não por falta. Então hoje, se você se sente sozinho, não fuja. Respire, sinta o espaço, ouça o eco e entenda, esse é o chamado da vida para que você se conheça de verdade. Porque no fim, a solidão não é um buraco, é uma ponte. Uma ponte que liga quem você é a quem você pode se tornar. E quando você atravessá-la, vai perceber que o vazio que você tanto temia nunca foi a ausência. Sempre foi um terreno esperando para florescer. Talvez a solidão seja a forma mais bonita que a vida encontrou de te lembrar que você nunca realmente esteve perdido. Apenas precisava se encontrar.